Você já se perguntou por que Taiwan, uma ilha tão pequena, causa tanta preocupação para a China e Estados Unidos, dois gigantes do cenário internacional? Pois bem, meu nome é Gonçalo, estudante da 4ª fase de Relações Internacionais da UFSC, e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos a gente vai abordar a dinâmica de segurança em Taiwan, pela ótica de Estados Unidos e China, ou mais especificamente, o que a relação entre China e Estados Unidos pode nos dizer sobre a situação em Taiwan. Nós estamos bastante acostumados com o comportamento assertivo nas relações China e Estados Unidos. E isso se reflete também na zona em que há maior interseccionalidade entre os interesses das duas potências, que é o leste da Ásia. Só que isso nem sempre foi assim. Antes disso, uma pequena conceituação teórica se faz necessária. É o conceito de securitização, que foi usado nesse trabalho, mas também está presente na literatura acadêmica. Toda sociedade enfrenta problemas políticos, mas o que define um problema político como um problema de segurança é a ameaça existencial que esse problema pode causar a algum setor da sociedade. Essa categorização, esse rótulo, ele não é natural, ou seja, ele não surge do além, não surge do nada. Ele depende de uma categorização proveniente de um agente securitizador, que encontra no problema político uma ameaça existencial a um objeto referente. Se esse agente securitizador conseguir convencer essa audiência de que esse problema político é um problema existencial a esse segmento da sociedade, medidas excepcionais são legitimadas, com todas as consequências que isso carrega. Em suma, se a gente fosse definir em poucas palavras o que um problema de segurança significa, a gente poderia dizer que segurança é sobre prioridade, é sobre absoluta prioridade. Por volta de 1970, na década de 1970, o presidente Nixon vai se aproveitar da ruptura chinesa com os soviéticos para instaurar o que foi chamado de diplomacia triangular. Ou seja, se aproveita de um momento de conflito entre essas duas potências para inserir a China e para normalizar as relações com a China num contexto de um inimigo em comum, que era a União Soviética. Só que algumas condicionantes foram colocados nessa questão para que essa cooperação ocorresse. E o principal, com base no nosso trabalho, é a política de uma China, ou seja, que os Estados Unidos não iriam intervir formalmente, não manteria relações formais com Taiwan e também que não se colocaria diretamente no conflito entre China e Taiwan. Com a queda do bloco soviético em 1990, esse cenário muda um pouco, porque os incentivos para cooperar com a China mudaram, visto que essa era o principal condicionante para a cooperação entre os dois países. Só que os americanos acabam apostando na política do engagement, ou seja, na ideia de que a inserção da China no cenário internacional e em organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio e somado às reformas de abertura econômica e política da China fariam com que a China fosse introduzida à ordem liberal americana, ou seja, que ela cooperaria com a hegemonia americana. Houveram, claro, alguns retrocessos do ponto de vista da cooperação. Por exemplo, a terceira crise do Estreito de Taiwan, em 1995, marcou realmente algumas rusgas nas relações diplomáticas entre os dois países. Só que a projeção da China, tanto econômica quanto política, militar, era ainda muito baixa, fazendo com que os interesses intrínsecos, os interesses mais profundos das duas potências não fossem diametralmente opostos, ou seja, ainda era possível cooperar. A principal preocupação chinesa era em manter um ambiente interno que fosse estável e que garantisse a forma de desenvolvimento, que era basicamente baseada no comércio internacional e no investimento. Esse arranjo funcionou até 2010, com a manutenção do status quo na questão taiwanesa, apesar de Pequim condenar como indevida a interferência informal dos Estados Unidos que garantia a independência de fato e a autonomia de fato da ilha de Taiwan. Fato é que a China aceitava o status quo da região, ou seja, essa independência de fato, desde que nenhum outro movimento fosse colocado em direção a uma independência jurídica, uma independência formal. Durante esse período, que a gente pode colocar como referência de 1990 a 2010, mais ou menos, os Estados Unidos mantiveram uma política de ambivalência, ou seja, era difícil entender se os Estados Unidos ia defender Taiwan no caso de uma invasão chinesa ou não. As administrações de Clinton e Bush tentaram continuamente dessecuritizar a questão taiwanesa, entendendo que os custos políticos de um maior envolvimento militar na região excediam os ganhos. Enquanto o Congresso apelava para discursos securitizadores que tinham a ver com a democracia em Taiwan e a identidade americana, ou seja, usando esses elementos
como objetos referentes à democracia, os valores liberais, a comunidade ocidental e internacional, as gestões Bush e Clinton apelavam para uma visão muito mais pragmática do problema, ou seja, baseados no princípio já mencionado de uma China e do Taiwan Security Act, mantendo a questão dentro da política ordinária, evitando qualquer tipo de esforço a uma maior securitização. Além da limitada capacidade de projeção chinesa, principalmente na Ásia, mas no mundo, outro fator que influenciou substancialmente a manutenção do status quo na região de Taiwan foi o foco que os Estados Unidos empreendeu a partir do ano 2000 até 2010 no Oriente Médio. Do ponto de vista chinês, Taiwan sempre foi uma questão essencial e a República Popular Chinesa nunca deu nenhum indício de que abriria a mão dessa questão, ou seja, nunca deu indício de que a independência de Taiwan fosse uma opção. Desde 1949, isso é uma constante. Depois que essa questão foi introduzida à Constituição, o próprio motivo de existência do Partido Comunista Chinês tem a ver com a unificação nacional. Assim, a situação de Taiwan é não só importante por questões óbvias militares, de que uma ameaça colocada em Taiwan seria facilmente destrutiva para o continente, é também uma questão de segurança política, visto que a legitimidade da política chinesa como um todo se assenta sobre questões como a unidade nacional. Os discursos securitizadores da China, para convencer a audiência dessas medidas excepcionais em Taiwan, ou seja, da prioridade da questão taiwanesa, mobilizam questões que remontam muito atrás do passado, como, por exemplo, o século da humilhação na China. Foi um século marcado pela intervenção estrangeira e pelo imperialismo nos assuntos internos, que acabou deixando grandes feridas no imaginário popular chinês. Passando então para o segundo período de análise, após as grandes campanhas no Oriente Médio, Iraque e Afeganistão, e após os grandes efeitos da crise de 2008, o governo Obama se volta para as questões que já estavam em desenvolvimento na China. Preocupações com os desafios que uma China mais rica, mais poderosa, poderia imprimir à ordem hegemônica americana, levam o governo Obama, então, a instaurar um reposicionamento estratégico, ou como foi chamado, um pivô asiático. O pivô asiático tinha como premissa o realocamento das forças militares para a Ásia e para o Pacífico. A China reagiu de forma contundente, alegando que esse novo foco dos Estados Unidos na Ásia seria uma forma de tentar conter a ascensão chinesa. À medida que a China intensificava reivindicações marítimas no Mar do Sul da China e tentava se afirmar na região, os Estados Unidos reagiam. Washington reiterava, à época, todos os tratados de segurança mútua que tinha com os aliados na Ásia. E demonstrou apoio ao processo de arbitragem das Filipinas contra a China em reivindicações do Mar do Sul da China, ou seja, um claro exemplo de disputas que começavam a surgir nesse novo cenário do pivô asiático. Em suma, a partir da gestão Obama, algumas mudanças que vão ser mais evidentes na gestão Trump e Biden começam, afetando substancialmente as relações no status quo da questão taiwanesa. A partir da gestão Obama, uma nova era começa gradualmente a se instaurar. E pequenas mudanças que são vistas nessa gestão, depois vão ser aprofundadas pela gestão Biden e Trump. Na gestão Trump, por exemplo, a estratégia de defesa nacional e a estratégia de segurança nacional classificam junto, mas antes da Rússia, a China como uma potência revisionista que busca confrontar os interesses dos Estados Unidos mundialmente. Seguindo a mesma linha de escalonamento das tensões na região, Xi Jinping, em 2017 e 2018, faz vários discursos inaugurando uma fase de rejuvenescimento e de fortalecimento militar e econômico, fazendo com que a China se transforme em uma das principais potências mundiais até a metade do século XXI, seja economicamente quanto militarmente. No fundo, o que estava sendo declarado era o fim de uma era de primazia americana e uma nova era de fortalecimento chinês e de maior assertividade chinesa, que vai impactar, é claro, na questão taiwanesa. À medida que China e Estados Unidos viam seus interesses como opostos, como um jogo de soma zero e não mais como um jogo de cooperação limitada, as tensões no leste asiático cresciam. Até mesmo os discursos securitizadores, eles ficavam muito mais incisivos em questões ideológicas, como, por exemplo, democracia, ditadura, Oriente, Ocidente, causando uma polarização até mesmo no discurso para as próprias audiências desse país. Além dos diversos sinais de que os Estados Unidos fortaleceriam seu apoio a Taiwan, como, por exemplo, um aumento na venda de armas, fazendo com que a China temesse que os líderes taiwaneses se sentissem encorajados a abandonar a política de uma China. Nesse contexto, o aumento da pressão econômica, militar e diplomática sobre Taiwan fez com que o Congresso estadunidense reagisse,
incluindo várias legislações que pediam um apoio militar mais enfático, trocas de oficiais de alto nível e maior apoio dos Estados Unidos ao status internacional de Taiwan. E reações do próprio governo Trump, que colocavam em xeque a política já de longa data de uma China. A partir dessa nova fase, uma fase de tensões, outras questões foram sendo gradualmente securitizadas. E a gente pode tomar como maior exemplo a questão dos semicondutores. Os semicondutores são essenciais para economias modernas, como, por exemplo, na fabricação de automóveis e computadores, mas também, e nessa questão, sobretudo, de equipamentos militares avançados. E tanto os Estados Unidos quanto a China dependem massivamente da produção de semicondutores efetuada em Taiwan. Essa dependência cria vulnerabilidades do ponto de vista da segurança nacional enormes. Além disso, além de controles de exportação e medidas restritivas, os Estados Unidos tentam impedir que a China tenha acesso aos semicondutores que já estão sendo produzidos em Taiwan, de modo que a competição tecnológica ganha contornos ainda mais profundos no cenário que envolve a disputa entre Taiwan, China e Estados Unidos. Na verdade, várias questões que anteriormente eram pouco ou não securitizadas, nesse contexto de rivalidade, acabam sendo de suma importância, como, por exemplo, a própria securitização econômica em geral, não só relativa aos semicondutores, reiteradamente mencionada nas administrações Trump e Biden. Ou seja, a dependência das cadeias produtivas em outros países busca ser suplantada porque entende-se que um problema nessas cadeias poderiam representar também graves ameaças existenciais às economias desses países. Em suma, a tensão nesse novo cenário de rivalidade é tamanha que em 2022 Biden afirmou, rompendo a ambiguidade estratégica, que no caso de uma invasão chinesa, os Estados Unidos iria sim defender militarmente a ilha de Taiwan. Pode-se concluir que a mudança na situação estratégica de Taiwan, ou seja, a mudança da importância relativa de Taiwan no cenário internacional, é decorrente da mudança das relações entre China e Estados Unidos num contexto mais amplo. Essa mudança faz com que Taiwan ganhe contornos muito importantes na nova política de contenção americana à China, fazendo com que Taiwan se torne um importante aliado na Ásia, e não somente pela questão da proximidade entre China e Taiwan, como também aproximações ideológicas que a ilha contém com os Estados Unidos. Já do ponto de vista chinês, além da ilha apresentar uma grave ameaça militar caso a independência formal seja efetuada, a questão assume também um grande peso político na própria legitimidade do Partido Comunista em afirmar a sua revolução e afirmar a sua legitimidade no comando do território chinês. Obrigado por assistir, acompanhe os demais vídeos da série Crises e Conflitos. Se gostou, curte esse vídeo, deixa um comentário e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo da série. Obrigado.